Olá pessoal, me chamo Franciele Espíndola, aqui do Rico Domingues, e hoje nós vamos estar gravando uma videodica aí para a sua prova do IGP de Santa Catarina, tendo como análise o artigo 37 ao 41, tá, da Constituição Federal, do capítulo que trata da administração pública. Tá? Trago para vocês aqui, já de cara, a questão do concurso público. Tá? Para adentrar, né, a administração pública, para exercer um cargo público, um emprego público, qual que é a regra? A regra é a aprovação prévia em concurso público. Tá? Então, o concurso ele se destina para o preenchimento, para o provimento dos cargos efetivos. Tá certo? Para essa regra existe uma exceção. E qual que é a exceção? Tá? A exceção são os cargos de livre nomeação e livre exoneração, os cargos ad nutum, os cargos em comissão. Eles, nesse caso, não realizam concurso público. Tá certo? O concurso público ele poderá ser de provas ou de provas e títulos, nunca, jamais, apenas de títulos, tá certo? Então, fique atento para isso, tá? Então, esse panorama é o que está aqui, ó, no artigo 37, tá certo? Um outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, essa exigência de concurso público, ela vale tanto para a administração direta quanto para a administração indireta, tá? Vamos pensar o seguinte, o IPREV, o nosso órgão de previdência aqui dos servidores do Estado de Santa Catarina, ele tem natureza autárquica. Ele realiza concurso público? Sim. Tá? Então, essa é a regra do concurso público, tanto para a administração direta quanto para a administração indireta. Tá certo? A validade do concurso público. A validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Tá? O meu concurso público, por exemplo, ele pode ter uma validade de 6 meses? Sim, prorrogável por mais 6, né? Prorrogável uma única vez por igual período, 6 mais 6. Ou 1 ano, né, de validade, prorrogável uma única vez por igual período, 1 mais 1. Né? O máximo é de 2 anos, pode ter meu concurso validade de 2, prorrogável uma única vez por igual período, 2 mais 2, tá certo? Então, atentem-se para isso, tá? Um outro ponto, ainda dentro desse capítulo, da administração pública lá na Constituição Federal, é a questão dos cargos em comissão, tá? E das funções de confiança. Ambos se destinam para as funções, né, exclusivamente para o exercício das funções de direção, chefia e assessoramento. Esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês. O segundo é a questão das funções de confiança. Serão exercidas exclusivamente pelos efetivos, pelos concursados. Tá? O terceiro ponto são os cargos em comissão. Os cargos em comissão serão ocupados ou não por efetivos. O que fala a Constituição Federal é o seguinte, a lei vai estabelecer um percentual mínimo a ser preenchido pelos efetivos, tá certo? Então, fique atento para isso, tá? Questão ainda dentro desse capítulo da administração pública, lá na Constituição Federal, a questão da acumulação de cargo, de emprego público, pessoal, é vedado, é proibido. Tá? Essa é a regra. A regra é não acumular cargo público. Tá? Essa regra é extensível à administração indireta, às suas subsidiárias e sociedades controladas pelo poder público, tá certo? Bem como essa regra é válida tanto para todas as esferas, como para todos os poderes da administração pública. Nós vimos a regra. A exceção está aqui, ó. A exceção onde eu vou poder acumular. Tá? Olhando para cá, 2 cargos de professor, um cargo de professor ou um cargo técnico ou científico e eu posso acumular 2 cargos ou empregos na área da saúde. Eu só vou poder acumular olhando para essas hipóteses constitucionais e desde que haja compatibilidade de horário. É imprescindível essa compatibilidade de horário, tá certo? Trago para vocês ainda essa questão da acumulação, e eu chamo a atenção aqui, do artigo 38. Pessoal, vamos pensar o seguinte, eu sou servidora pública no estado de Santa Catarina, por exemplo, e me candidatei a deputada federal, tá? Eu trabalho num órgão público no estado de Santa Catarina, me elegi a deputada federal. Nesse caso, o que acontece? Eu me afasto do meu cargo público, tá? Isso que nos diz é a Constituição Federal. Agora, vamos pensar diferente. Eu sou servidora pública, mas eu me candidatei a cargo de prefeita. Tá? O que acontece? Nesse caso, eu me afasto do meu cargo público, mas eu vou optar pela remuneração. Tá? Porque dependendo da prefeitura que eu estiver trabalhando,
o subsídio de prefeito é muito baixo. E pode ser que meu cargo lá na repartição pública ganhava um valor maior. Então eu posso optar, mas necessariamente para ocupar o cargo de prefeito eu tenho que me afastar do meu cargo público. Tá? Agora, no caso do vereador, que é um pouco diferente, o vereador é o seguinte, de acordo com o que nos diz a Constituição Federal de 88, havendo compatibilidade de horário, ele vai acumular o cargo público com o exercício da vereança, tá certo? Caso não ocorra essa compatibilidade de horário, ele passa para a regra do prefeito, tá? Ele se afasta do cargo público e opta pela remuneração, tá certo? Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção de vocês, que está lá no artigo 38, tá certo? Trago também 2 outros pontos quanto a essa questão da acumulação, que está lá no artigo 95 e no artigo 125, a permissão que os juízes e os membros do MP possuem, de acordo com a Constituição Federal, para estarem realizando aí o magistério, para estar ocupando o cargo de professor, tá certo? Então, fizemos um panorama geral dos principais pontos aí do capítulo da administração pública na Constituição Federal, tá? Desde já, bons estudos e até mais.